Carta de Paulo a Tito, capítulo 1. Carta de Paulo a Tito, capítulo 1. Nós vamos expor hoje os versos 10 até o 16, mas nós vamos fazer a leitura para melhor entendimento do texto a partir do verso 5, que nós já expomos a semana passada. Então vamos ler a partir do verso 5 até o verso 16 e vamos expor a partir do verso 10. Acompanhe aí na sua Bíblia, Tito, capítulo 1, verso 5. Faremos a leitura até o final do primeiro capítulo. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem e tudo por ganância. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer: cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Tal testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé e não deem atenção a lendas judaicas, nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Até aí. A carta do apóstolo Paulo a Tito, ela tinha o objetivo não só de dar orientações a Tito, mas ela tinha o objetivo de instruir a todas as igrejas das cidades da ilha de Creta. E aquelas igrejas da ilha de Creta estavam um tanto quanto desafinadas com o tom de Deus. Estavam fazendo coisas desagradáveis. Algumas são aqui mencionadas: mentirosos, preguiçosos, violentos, amantes de discussões. Faltava boa liderança naquelas igrejas. E essa foi a razão de Tito ter permanecido lá. Paulo deixa claro isso no verso 5. A razão de tê-lo deixado em Creta é para que você colocasse as coisas em ordem. E para as coisas serem postas em ordem, é necessário boa liderança. Nós falamos isso na semana passada. Estes líderes são essenciais à saúde da igreja, ao desenvolvimento da igreja. E estes líderes, eles precisavam ser irrepreensíveis. E o que isso quer dizer? Eles deveriam ser exemplares. Exemplares no que diz respeito à sua família, no cuidado com a sua família, terem filhos crentes, governassem bem a sua própria casa, pois senão não estariam aptos para governar a casa de Deus, para serem líderes, presbíteros. Esses líderes tinham que ser exemplares na casa de Deus. Ora, líderes que respiravam a igreja.
líderes que efetivamente trabalhavam e que estavam prontos a servir ainda mais agora na posição de presbíteros. Isso é indispensável para o líder. Ora, se ele não está presente, se ele não atenta, não cuida para as coisas da casa de Deus, ele não está apto para ser um líder. É necessário que esse líder também seja irrepreensível ou exemplar em relação à palavra. Ele precisa manusear bem a palavra. Ora, os nossos presbíteros precisam de ter bom conhecimento bíblico. E por quê? Por que eles precisam conhecer bem a Bíblia? E por que eles precisam ter condições de ensinar? Eles precisam conhecer para ensinar. Ninguém dá aquilo que não tem. E eles precisam de conhecer bem a Bíblia para poder rechaçar, rebater falsos mestres, falsos líderes, falsos ensinadores, heresias e doutrinas erradas de homens. Por isso é tão essencial que os líderes tenham um bom conhecimento da palavra de Deus. É por essa razão que não é recomendável que neófitos, novos convertidos, sejam líderes. É por essa razão, por exemplo, que na nossa Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, não é admitido alguém ser indicado para ocupar um cargo de diácono ou de presbítero se ele não tem pelo menos 1 ano de membresia na igreja, justamente para que não incorra nesse risco de ser um neófito liderando. Veja, irmãos, por que deste cuidado todo? Para que fossem bons líderes, líderes bem preparados para enfrentar barra pesada. Era o que estava acontecendo ali nas cidades da ilha de Creta. Você tinha muitas igrejas e uma falta de liderança. Irmãos, veja que nós estamos falando aqui de crentes, nós estamos falando de igrejas, estamos falando daqueles que confessavam a fé no Senhor Jesus. E muitas críticas poderiam ser feitas a eles, inclusive o texto que nós vamos expor, do verso 10 até o 16, ele faz críticas pesadas em relação à postura dos cretenses. Nós poderíamos também observar muitas críticas, mas vamos pensar na nossa igreja, na igreja presbiteriana no Brasil, na igreja evangélica brasileira, de um modo geral, olhando para o evangelicalismo no Brasil. Como é que ele está? Como está o evangelicalismo no Brasil? Não está muito diferente das igrejas na ilha de Creta. Recentemente fui a um congresso e presenciei uma cena desagradável. Era para líderes. E ali eu via pessoas se acotovelando para tomar café, não respeitavam sequer a fila do cafezinho. E são líderes evangélicos, líderes da igreja, aqueles que deveriam dar o exemplo. Isso é triste. Líderes bons são essenciais para a saúde da igreja. Esses líderes precisam conhecer muito bem a palavra, mas eles também precisam praticar essa palavra. Do contrário, não servem para ser líderes. Hoje em dia, irmãos, nós temos muitos falsos ensinamentos, falsos líderes, falsos profetas. E o objetivo dessa mensagem é abrir os nossos olhos para a necessidade de rejeitar a falsa doutrina, rejeitar o falso ensinador, ensinar a doutrina saudável de forma não só teórica, mas chamar a atenção para a necessidade de ensinar de forma prática. Esse deve ser o trabalho primordial da liderança hoje, assim como foi para as igrejas da ilha de Creta. A cada dia nós vemos nascendo falsos ensinamentos, com roupagens novas, mais elaboradas, mais sofisticadas, e o objetivo de todas elas é moldar a fé e a prática
dos seus seguidores, dos vários grupos que busca atingir, de jovens, crianças até idosos. E o nosso papel é ficar atento a tudo isso, rejeitar a tudo isso, denunciar a tudo isso, expor a verdade para combater o erro. As igrejas têm sido contaminadas com enganadores e eles precisam ser calados. No verso 10 ele diz: pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. Esses falsos mestres estavam presentes em grande número, não são poucos, o texto deixa claro isso, são muitos, em grande número, nas igrejas. E eles eram insubordinados. O que ele quer dizer com isso? Desobedientes à palavra. Davam de ombros para a palavra. Conheciam, mas não se importavam em obedecer. Não se importavam em pôr em prática. Eram enganadores. Enganavam os mais fracos na fé. Eram certamente judeus, membros das igrejas. Muitos deles, pertencentes a um grupo aqui identificado como os da circuncisão, ou podendo ainda chamá-los de judaizantes. Eles se achavam melhores, estes judaizantes, ou os membros da circuncisão. Eles se achavam melhores, mais crentes, mais qualificados que os outros, pelo fato de guardarem alguns rituais específicos dos judeus. Mas a vida deles estava errada. A doutrina deles estava errada, era falsa. A palavra deles não edificava. A palavra deles causava perturbação. Perturbavam famílias inteiras, diz o texto. Conduzia ao erro. Negavam a suficiência do sacrifício de Cristo para a salvação. E exigiam algo mais. Exigiam a observância de ritos judaicos. E Paulo diz: eles precisam ser calados. Discordando deles, Paulo diz que eles são enganadores e não podem ser tolerados, precisam de ser silenciados. E isso tinha que ser feito por Tito e os presbíteros, pela liderança. Eles não poderiam permitir que isso continuasse. Mas como isso deveria ser feito? De que forma? O texto não é explícito, mas quando nós olhamos nas outras cartas pastorais também, 1 e 2 Timóteo, nós percebemos que, de início, aqueles que estavam errados, distorcendo a verdade, precisavam de ser cordialmente corrigidos, para que fossem ganhos para a verdade. Mas e se eles se recusassem? E se eles não aceitassem? Eles deveriam ser corrigidos com rigor, de maneira mais severa, e ordenados a desistir, a deixar esse erro, a abandonar essa prática, a não mais ensinar. E se insistissem ainda assim no erro, seriam disciplinados. E se ainda assim não houvesse correção, deveriam ser excluídos da igreja. Excluídos. E isso servia, irmãos, para que a igreja fosse mantida pura, para que a igreja fosse protegida, e para que aquele pecador se arrependesse, sentisse falta da comunhão, sentisse falta do que ele perdeu ao ser excluído, se arrependesse e voltasse. Na igreja de Deus, irmãos, não há liberdade para ensinar o que se quer. Nós temos que ensinar o que a palavra diz. É perigoso demais ensinar os nossos pensamentos. Nós temos que ser submissos à palavra de Deus, seja no ensino, seja também na prática. O segundo ponto da nossa mensagem, além de as igrejas terem sido contaminadas com enganadores e eles precisarem ser calados, eles têm levado muitos à ruína para se enriquecer. Olha o que ele diz
no verso 11: é necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Estavam levando famílias inteiras à ruína. No texto nós percebemos que estes enganadores estavam desviando muitas pessoas da fé. Eram itinerantes que iam de casa em casa levando o seu falso ensino, espalhando mentiras, espalhando ensinos falsos e arrebanhando os seguidores. E veja que eles não iam atrás de pessoas que estavam perdidas, ímpios, que não conheciam nada a respeito de Jesus, mas eles iam na casa daqueles que abraçaram a fé cristã, querendo exatamente afastar estes da verdade. Irmãos, o adversário das nossas almas, ele não brinca em serviço. Ele não vai ficar gastando muita munição com quem já está perdido. Ele não vai ficar gastando bala com ímpio, que já está atolado no pecado. Ele vai buscar aqueles que abraçaram a fé em Cristo, buscando exatamente distanciar a estes do Evangelho, da palavra. É a estes que ele quer derrubar, e não aqueles que já estão caídos. E por que eles ensinavam assim? Por que esses falsos mestres faziam isso? Qual era o objetivo deles? Enriquecer-se. Faziam isso por ganância. Queriam se enriquecer. Eram egoístas. Só pensavam em ganhar dinheiro e prestígio. O texto diz: judeus cretenses. Que combinação um tanto quanto perigosa. Dizia-se que os judeus não eram muito honestos nos seus negócios naquela época. E judeus ainda que moravam em Creta, cretenses, pior ainda. Os cretenses tinham a fama de ser mentirosos. Então um judeu honesto, um judeu cretense honesto, parece que era uma exceção. Quantos falsos mestres, irmãos, têm feito a mesma coisa nos nossos dias? Quantos? É preciso denunciar seus falsos ensinos sobre prosperidade, ensinos de mentira, ensinos que têm conduzido pessoas para longe da verdade, que têm arruinado famílias inteiras, têm levado pessoas à miséria. E tudo isso para quê? Para se enriquecer. Para comprar canais de TV, para comprar empresas, aviões, mansões. Tudo isso para se enriquecer. Eles precisam de ser silenciados, diz Paulo. Nós precisamos denunciar, precisamos apontar o erro, não podemos aceitar, não podemos ficar calados. Eles não estão preocupados em servir o próximo. Pelo contrário, eles querem ser servidos. Eles não estão preocupados em alimentar ovelhas. Eles estão sim arrancando a lã e a carne das ovelhas. São falsos líderes, falsos mestres, que não se preocupam com a saúde do rebanho. Não se preocupam. Quanto aos cretenses, Paulo diz agora no verso 12, que eles se condenavam por sua própria boca. Olha o que diz um de seus próprios profetas. Um cretense, ele diz, um de seus próprios profetas chegou a dizer: cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões, preguiçosos. E o testemunho deste que disse isso é verdadeiro. Olha o que diz Paulo. Paulo está citando aqui um cretense, um homem considerado sábio pelos de sua época. Chamava-se Epimênides. Ele viveu por volta do século 6 a.C. E ele falava a respeito dos seus concidadãos, dos próprios cretenses. Exatamente isto que Paulo citou. Um deles mesmo dizia:
cretenses sempre mentirosos, feras malignas, glutões, preguiçosos. Irmãos, conta-se que este Epimênides aqui, este sábio, chamado de sábio assim considerado por eles, ficou muito famoso por ter dito e por ter aconselhado aos atenienses que fizessem sacrifícios ao Deus mais conveniente para eles. E esse conselho pode ter levado à construção do famoso altar ao Deus desconhecido, conforme está registrado lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. É bem possível que a partir deste conselho esse altar tenha sido erigido, e isso proporcionou a Paulo o ponto de partida para a proclamação do Evangelho, para anunciar o Deus verdadeiro, o Deus vivo, ali em Atenas, no capítulo 17. A reputação dos cretenses de serem mentirosos para atingir seus objetivos egoístas era tão famosa, tão difundida, que se criou até um verbo e um substantivo chamado cretenciar. Esse é o verbo, cretenciar, que significa falar mentira, enganar. Tamanha era a fama dos cretenses. Eu vi um comentarista dizer até que a partir daí vai surgir a palavra cretino. Pensem a fama deles como era. As ações dos cretenses realmente, irmãos, não eram boas. E isso não eram apenas comentários maus a respeito deles. Era verdade. Tanto é que Paulo concordou. Paulo diz aqui, olha, o testemunho do Epimênides é verdadeiro. Eles são assim mesmo. Tal testemunho é verdadeiro. E não me parece que eles se chocaram com as palavras de Paulo. Paulo não estava sendo deselegante, não. Isso era conhecido por todos. E Paulo diz, tal testemunho é verdadeiro. Paulo concorda. Por isso é que ele diz que eles deveriam ser repreendidos severamente. Não só aqueles que estavam espalhando o erro, mas aqueles que também estavam abraçando o erro. Precisavam ser corrigidos. Para quê? Qual era o objetivo para que eles fossem corrigidos? Ele diz, para que sejam sadios na fé. É para isso, para que sejam sadios na fé. Para isso é preciso atacar. Para isso nós temos que também atacar. Como eram esses cretenses? O verso seguinte vai dizer: não deem atenção a lendas judaicas, nem a argumentos de homens que rejeitam a verdade. Eram assim. Espalhavam lendas judaicas como sendo verdades absolutas, rejeitavam a verdade de Deus e abraçavam mandamentos de homens. Eram assim. Aqui está precisamente o ponto interessante dessa exortação, que me chama tanta atenção. Paulo sabia de tudo isso a respeito dos cretenses. Ele conhecia muito bem tudo isso a respeito dos cretenses. Mas ele não diz a Tito, olha Tito, deixe-os sozinhos. Deixe-os aí. Não há esperança para eles e todo mundo já sabe disso. Não, Paulo não fala isso. Mas Paulo diz, eles são maus e todos sabem. Mas vá e converta-os. Vá e ensine-os. Vá e mostre a eles a verdade, para que eles sejam sadios na fé. Irmãos, isso traz uma aplicação muito séria para nós. Uma passagem como essa traz para nós um ensino muito interessante. Nós vemos aqui o otimismo evangelista, o otimismo missionário do apóstolo Paulo. Ele se negava a considerar alguém irremediável, alguém completamente perdido. Quanto maior é o mal, maior é o desafio. E os cristãos estão convencidos de que
Não há pecado grande demais que não possa ser tratado. Não há pecado grande demais, irmãos, que a graça de Cristo não seja suficiente para apagar e para trazer de volta o pecador. Os falsos mestres que pertenciam às igrejas de Creta tentavam conciliar a servidão judaica aos cerimonialismos judaicos com a liberdade cristã. E causavam grande confusão com isso. Muitos deles, sem dúvida, tinham sido educados desde o princípio, desde a infância, na religião das sombras. Tinham aprendido a respeito das sombras que nos eram apontadas no Antigo Testamento. E para eles agora parecia muito difícil deixar as sombras para abraçar a Cristo, a vinda de Cristo, a morte do Senhor Jesus Cristo, que dissipou as sombras. Parecia muito difícil para eles deixar de lado isso. E eles atribuíam um valor salvífico, um valor de salvação para aquelas ordenanças cerimoniais, para os acréscimos farisaicos acerca do que é limpo, do que é impuro, com respeito a alimentos, a móveis, a objetos, coisas materiais. Nós lemos o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 15, e Jesus combateu tudo isso. Jesus combateu esse ensino farisaico, esse ensino judaizante. Jesus combateu dizendo que o que contamina o homem não é o que entra nele, mas é o que sai. É o que sai dele, porque vem do coração que está contaminado, porque é do coração, é o que vem de dentro que contaminou já o homem. É do coração do homem que procedem os maus pensamentos, diz o Senhor Jesus. É isso que contamina o homem, é isso que o torna impuro. Não é a coisa impura que faz os homens impuros. Os judeus, de forma errada, estavam sustentando isso, mas os homens impuros é que fazem cada coisa seja pura, se tornar impuro. O impuro, ele reflete impureza onde ele se aproxima. Ele vai refletir impureza para onde ele olhar, porque ele está impuro. O seu coração está impuro e ele fará impuro todas as coisas. Paulo diz: não deem atenção a eles. Para os puros todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. E tudo vai ser impuro para eles. Seja comida, bebida, objetos, coisas. Porque o coração deles é impuro. E eles acabam dizendo que tudo é impuro. Eu lembro de uma história de um casal que se mudou para uma cidade e depois de morar ali algumas semanas, todo dia pela manhã aquela mulher se acordava, ia conversar com o seu marido no café, e ela olhava pela janela e dizia para o marido: meu bem, quando é que aquela vizinha vai aprender a lavar roupa? Olha a cor dos lençóis dela, estão amarelos. E todo dia ela acordava cedo para tomar café com o marido, e era a mesma história. Meu bem, aquela vizinha não tem jeito, ela não aprende a lavar roupas. Olha, não são só os lençóis, as roupas estão sujas. Como é que ela pode fazer isso? Cansado de ouvir aquela história durante tanto tempo, um dia ela acorda e: nossa, meu bem, acho que a vizinha aprendeu a lavar roupa. Olha só, as roupas estão limpinhas. E o marido disse: meu bem, hoje eu levantei mais cedo e lavei nossa janela. Todo aquele tempo, eram as janelas dela que estavam sujas. A roupa da vizinha. Para os impuros, tudo é impuro. Se a mente, o coração está poluído, vai encontrar sujeira em tudo. Mas para que estão limpos, as coisas são limpas. Ora, aquilo que Deus consagrou para essa finalidade não pode ser impuro. Mas para os impuros, para aqueles homens que acrescentavam coisas àquilo que Deus estabeleceu, eles tornavam o que é puro, impuro,
Porque o coração estava sujo, o coração estava impuro. Há falsos mestres por aí, irmãos, pregando impurezas onde não existe. E falando de pureza onde só há imundícia. Mas quem são os puros? Você pode se perguntar, quem são os puros, pastor? Os homens puros são aqueles que foram purificados de sua culpa pelo sangue de Cristo Jesus. E tendo sido regenerados pelo Espírito Santo de Deus, eles estão constantemente, dia após dia, sendo purificados por este mesmo Espírito. Estes são os puros. Mas o texto continua. E agora, eles dizem crer em Deus, mas não vivem de acordo com a fé. O texto encerra dizendo isso, verso 16. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para toda boa obra. O texto encerra dizendo que aqueles que professam conhecer a Deus desmentem a sua profissão de fé através dos seus atos, das suas práticas. As ações deles não combinavam com suas palavras. As ações deles demonstravam hipocrisia e rejeição a Cristo. E por isso eles precisavam ser silenciados. E a razão por que eles cometiam esses atos tão perversos é porque eles ignoravam a lei de Deus e abraçavam mandamentos de homens, diz o verso 15. Irmãos, o que isso tem a ver conosco? Será que a gente tem homens assim na igreja brasileira hoje? Será? Quando você liga a sua TV, quando você sai aí para ir para a sua casa, quando você anda para ir ao trabalho, você enxerga homens assim, igrejas assim ainda hoje? Estamos cercados ainda, hoje, por líderes assim, igrejas assim. E nós também precisamos denunciar o erro como fez Paulo. A igreja não pode ficar calada enquanto falsos mestres estão ativos e atuantes, propagando heresias e mentiras por aí. Paulo não ficou calado, sem ação, mas ele denunciou o erro e ele trabalhou para isso. Ele trabalhou para que bons líderes fossem levantados nas igrejas por onde passou. Ele disse a Tito, levante bons líderes aí em Creta, para que isso não aconteça mais. Para que a mentira seja calada e a verdade seja anunciada. Irmãos, nós precisamos hoje de também ser proativos, combatendo a mentira com a verdade. É anunciando a luz que as trevas são afugentadas. Não é de outro jeito. Cuidado até mesmo com aqueles que trazem ensinos agradáveis, sutis, mas são falsos. Dizem até, pastor, Deus é amor. Mas ignoram o fato de que Deus está irado com o pecado. Nós temos um Deus que se ira contra o pecado. E de maneira paradoxal, irmãos, o inferno está lotado de pessoas a quem Deus ofertou o seu amor. De pessoas a quem Deus oferta o seu amor, mas eles negam, não demonstram, não expressam fé nesta oferta de reconciliação. Está cheio. Assim, irmãos, é inevitável que a ira vindoura de Deus recaia sobre pessoas assim, a quem Deus ofertou amor, mas que negaram essa oferta. Irmãos, Deus é um Deus de amor, é verdade, mas é um Deus irado contra o pecado também, contra a pecaminosidade humana. Infelizmente, há vozes no meio evangélico escondendo essas verdades bíblicas. Assim como ocorria em Creta, há muitos insubordinados, faladores, enganadores. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, por ganância. Precisam ser silenciados.
Há muitos falsos mestres pregando mentiras, negando o ensino bíblico, pregam prosperidade, bênçãos, vitórias, mas não falam sobre o arrependimento, sobre o pecado, a necessidade de se reconciliar com Deus através de Cristo. Não falam sobre isso. Repetem exaustivamente: a Bíblia não é mais para ser tomada ao pé da letra, não é mais para ser interpretada assim. E aí distorcem tudo e buscam forçar o texto bíblico a dizer, a defender as suas novidades, suas crenças revolucionárias. Muito cuidado, muito cuidado. Estes, a seu bel prazer, negam, escondem as verdades fundamentais, escondem essas advertências bíblicas de que se agarrarem a qualquer outra coisa que não seja Cristo, eles vão se perder. E ensinam outras coisas. E as pessoas estão se agarrando a outras coisas que não a Cristo. E ao fazerem isso, estes falsos mestres estão expondo seus ouvintes a uma iminente tragédia de permanecerem rebeldes a Deus e por isso sujeitos à condenação eterna. De acordo com o ensino destes homens, no final tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. No final as coisas se encaixam, o amor de Deus prevalecerá, a humanidade vai ser salva. Mentira. Mentira. Sem Cristo isso não vai acontecer. Sem se apegar a Cristo, exclusivamente a Cristo, pela fé, isso não vai acontecer. E eles estão negando a suficiência de Cristo. Eles estão negando que a cruz de Cristo é suficiente para pagar os nossos pecados, nos reconciliar com Deus e nos dar o céu. Por isso eles precisam também ser calados. Eles estão pregando um evangelho falso, que não é verdadeiro. Negam quase tudo que o Senhor Jesus ensinou. Negam o inferno. O ensino deles implica em que Jesus está mentindo, ora, porque Jesus fala sobre o inferno. João advertiu sobre isso lá na sua primeira carta, no capítulo 5, versos 10 a 12, João diz assim: quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa é a vida eterna, que está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Assim como disse Paulo a Tito, é necessário que eles sejam silenciados. Suas mentiras precisam ser combatidas e silenciadas com a verdade. Por isso é tão essencial que tenhamos bons líderes. Por isso é tão essencial, e eu disse a semana passada e reitero hoje, que os líderes da igreja sejam homens que manejam bem a palavra da verdade, para que tenham condições de ensinar a outros e corrigir falsos ensinamentos, rechaçar falsos mestres e falsos líderes. Por isso é essencial, irmãos, que aqueles que nós vamos eleger como presbíteros sejam assim. Pense nisso. Dia 20 de novembro nós temos eleições aqui. E você não deve escolher aquele que é seu amigo, aquele que você gosta tanto, é tão simpático, se ele não tem essas qualidades aqui descritas. É a igreja de Deus que ele vai servir e não a sua vida somente. Que o Senhor capacite e estimule cada um de nós a que propaguemos incansavelmente a sua verdade, fielmente como ele a revelou, sem supressões, sem acréscimos, sem qualquer alteração. Isso implica, irmãos, em necessariamente anunciar o seu amor, mas anunciar também a sua ira sobre aquele que não abandona o pecado. Amém. Que Deus nos abençoe.